eu sou o Flávio e essa é a Lu do Bolinho do Apocalipse. Só que não. Então, o Flávio vai apresentar uma teoria de um momento de iluminação, ou não, sobre Game of Thrones. Tem uma coisa muito importante que o George Martin faz, que é dar nome para as coisas. E você pode perceber que ele dá muita importância para os nomes que ele dá para as coisas, porque os capítulos dele são nomes dos personagens. Que até ajuda você a entender quem é quem, pela imensa quantidade de personagens que ele tem, mas também dá essa questão, além do ponto de vista, de você saber que os nomes importam. E por que os nomes importam? Não sei, mas eles importam. A gente podia mandar essa pergunta pra ele. Exato, por que ele faz essas coisas. Mas é engraçado, porque se você levar ao pé da letra, muitos dos nomes de Westeros têm relações muito profundas com o que eles representam. Winterfell, que é o limite do inverno. Você tem Ponta Tempestade, que pra quem lê o quinto livro pode significar alguma coisa. E hoje a gente vai falar do nome dos lobos dos Stark e como eles podem estar possivelmente ligados ao destino que eles vão ter. Como vocês sabem, quem estiver acompanhando a série ou quem tiver lido esses livros, logo nos primeiros capítulos do primeiro livro, tá lá o Eddard passeando com a família toda, né? Nenhum pai faz isso, embora se tivesse 5 filhos, mas ele tava. E aí, 6. É porque eu acho que o Jon não é filho dele. Mas isso é outra teoria. Mas aí beleza, tá, eles então encontraram vários lobos, todo mundo conhece essa história, e aí os personagens deram nome pros lobos. Então você tem lá, você tem o Robb Stark com o Vento Cinzento, o Jon Snow com o Fantasma, a Sansa com a Lady, a Arya com a Nymeria, o Bran com o Verão e o Rickon com o Cão Felpudo. E pelo desenvolver da história deles durante todos os livros, você consegue perceber algumas similaridades entre o que acontece com eles e os nomes que eles escolheram para os lobos. E isso, o primeiro desses personagens que vocês vão conseguir perceber, que inclusive é o que vai acontecer agora nessa última temporada, então se você não gosta de spoilers, pare por aqui. É o lobo do Robb, né? O nome do Robb é Vento Cinzento. Se você forçar uma interpretação, o que você pode dizer do Vento Cinzento é que é o seguinte, que o Vento Cinzento não é inverno de verdade. Ele só é um vento cinzento, ele é um vento de tempestade. Ele pode parecer inverno, mas ele não é inverno de verdade. O que acontece com o Robb Stark? Ele é um general que ele ganha todas as batalhas que ele luta em campo de batalha, mas ele acaba perdendo a guerra, mostrando que o inverno ainda não tinha chegado de verdade para todo mundo. O segundo lobo na lista é o lobo da Sansa, né? Eu vou pular o Jon Snow e explico depois por quê. É o lobo da Sansa, que chamava Lady. E que é o primeiro lobo a morrer, e todo mundo fica triste, porque é o primeiro animalzinho morto na série, depois vão ter vários outros. Inclusive o Tywin Lannister arrancando a pele de um viado é bem significativo. Entendeu? Cuidado, Loras Tyrell. Aí, o que mais? Tá, então a Sansa tem a Lady. A Lady é um lobo que é sacrificado por conta dos caprichos da realeza. Que é o que exatamente vai acontecer com a Sansa Stark. A Sansa vai estar numa situação onde ela não necessariamente está envolvida nos jogos de poder, que era a questão da Lady. A Lady não estava quando o Joffrey foi mordido pela Nymeria, mas ela acaba pagando pelos erros de toda a família, que é o que a Sansa vai fazer. A Sansa, como única herdeira de paradeiro conhecido de Winterfell, acaba se sacrificando por conta dos caprichos dos jogos de poder de Porto Real. O próximo lobo na lista, eu também vou pular a Arya, é o lobo do Bran, que é o Verão. Basicamente o meu chute aqui, pressupondo que essa teoria esteja certa, é porque o Bran só vai voltar do norte com todos os poderes dos primeiros homens para trazer o Verão de volta. Então eu acredito que quando o Bran for capaz de voltar com todos os seus poderes é porque ele vai ajudar a reestruturar os 7 reinos e vai trazer consigo o Verão. O próximo lobo na lista é o lobo do Rickon, que é o Cão Felpudo. Aqui é uma coisa meio engraçada, porque tanto o Cão Felpudo quanto o Rickon não tiveram ainda um destaque muito grande na história. Você pode supor que eles sejam importantes porque eles são sempre citados de uma maneira destacada no meio dos capítulos, mas você ainda não teve. Pode ser pelo fato do Rickon ser muito pequeno quando o Eddard morre, e ainda ser muito pequeno quando ele vai embora. Mas uma coisa a gente tem certeza. O Rickon é uma criancinha toda indefesa, blá blá blá, bonitinha. E o Cão Felpudo tem um nome todo indefeso, bonitinho, blá blá blá. Só que ambos os dois manifestam as naturezas mais violentas.
tanto entre os Stark quanto entre os lobos. Tanto é que o Rickon, quando o Eddard morre, tava nas tumbas, né, nas catacumbas de Winterfell, e o Cão Felpudo já se mostrou mais de uma vez um dos cães mais violentos e mais fortes. Eu acho, minha teoria, que é o meu chute, é que o Rickon vai ser o general que vai recuperar o Winterfell pros Stark. Porque inclusive é um dos poucos que ainda pode lutar. No sentido de comandar um exército. Considerando que o Bran não anda mais. Aí vamos voltar agora pro lobo do Jon Snow. Eu tinha uma teoria até o 5º livro. Quem leu o 5º livro sabe o que acontece com o Jon Snow. Você já deu spoiler, pelo Conta logo. Então, o Jon Snow morre. E aí pode ser por isso que o lobo... Todas as palavras. A gente supõe que ele morre. Dá a entender que ele morre. Mas como o George Martin não é bonzinho, eu acho muito pouco provável que ele simplesmente sobreviva. Mesmo que ele sobreviva como Warg, eu acredito que o corpo do Jon Snow vai acabar. Mas, a minha teoria antes disso é de que o Jon Snow, ao permitir que os selvagens entrassem no reino e lutassem contra os outros, serviria daí a questão dos fantasmas, né? Porque todos os estariam mortos e ressuscitados por algum tipo de magia que a gente ainda não entende direito. Porém, agora com essa questão da partida do Jon Snow, essa mudança de planos, eu acredito que ele seja fantasma porque o Jon Snow vai virar um membro da Patrulha da Noite fantasma. Existe uma outra teoria que diz que o Ben Stark estaria vivo, e isso também pode contribuir para a questão do nome do lobo. Mas aí também é outra teoria. Agora falta só a Arya, que é o lobo mais divertido, que na verdade é o que toca sininhos para essa teoria fazer sentido. A Arya, quando escolhe o nome da loba dela, diz que o nome da loba Nymeria era o nome de uma rainha. E um pouco pra frente, isso ainda no primeiro livro, um pouco pra frente você vai descobrindo a história dessa Nymeria. Essa Nymeria era uma rainha dos Rhoynares, que cruzou o mar com 10 mil navios, se aliou a Dorne, que é o único dos 7 reinos que não dobrou, né, que se aliou aos Targaryen. E é o que constitui, na verdade, o reino de Dorne no começo, né? Ela se casa com os Martell e domina todo o resto. Transforma ele em rei, porque ela já era rainha. Não se explica muito se era ela autoproclamada, alguma coisa. Mas ela casa com o Martell, né? Primeira mulher que eu conheço assim, na história do Game of Thrones que toma essa iniciativa de escolher o próprio marido. E conquista Dorne. Então eu acredito que essa questão do cruzar o mar, de voltar com 10 mil navios, está muito ligada à relação da Arya. Eu acho que ela cruzou o mar pra virar uma rainha e vai voltar. A questão que cabe aqui saber é se ela vai voltar com 10 mil homens sem rosto ou se ela vai voltar com 10 mil lobos. Porque quem está acompanhando a série nos livros sabe que a Nymeria está juntando uma matilha muito grande. Inclusive no... E que a Arya tem flashes a todo momento do que acontece com a Nymeria, mesmo não tendo encontrado mais com ela. Na Dança dos Dragões falam, né, que tipo que muitas pessoas estão sendo atacadas e que nunca viram tantos lobos na região de Correio. River Run. Do Tridente que eles falam, que é a região dos rios. Aí eu acho que é isso, assim. Você tem essa grande teoria de que os nomes dos lobos Stark estão muito ligados ao desenvolvimento pessoal dos personagens. Bônus. Se vocês pararem pra pensar, o destino dos lobos Stark foi definido quando a mãe lobo foi morta por um chifre de veado. Lá no começo do primeiro livro, que é o que acontece com Eddard. Na verdade, todo o desenvolvimento dos filhos dele só vai se dar a partir do momento que ele muda pra Porto Real e morre pela mão dos Baratheon. Pela mão, teoricamente, dos Baratheon, que na verdade todo mundo sabe que são só Lannisters, mas aparentemente. Mas ele se deu aos Baratheon pela lealdade que ele tinha pelo Robert. É isso. Ok, obrigada. De nada. A gente volta um dia Um desses. dia. O Flávio volta, com certeza. Eu não sei. Ele disse que não, mas eu tenho certeza que Eu sim. não sei. Você. Oi, eu sou o Goku. Dói. Por que dói? A felicidade não deveria doer. Até porque tem um blog chamado Bolinho do Apocalipse Queima Filme, né?